Opa pessoal, me chamo Arthur. Eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu fiz envolvendo os 14 conteúdos específicos, envolvendo programação, sistemas operacionais e hardware. Essa pesquisa eu fiz ela no Word, mas só que eu decidi pegar aquele conteúdo que eu escrevi ele inteiro no Word e transformar em slides para ficar mais fácil a apresentação e melhorar a visibilidade de vocês sobre o conteúdo que eu vou apresentar. Os 14 tópicos que eu vou explicar nesse slide é o sistema Unix, o sistema Linux, o sistema macOS, o sistema Windows, o Android, o que é o kernel, processo e threads, multiprogramação e multitarefa, tipos de sistemas operacionais, famílias de sistemas, tipos de interface CLI e GUI, o que é um sistema de arquivos, aplicativos utilitários e serviços e o que é a virtualização. É, Começando pelo Unix, falando sobre a história dele, o nascimento dele foi em 1969, após o cancelamento do projeto Multics. Ken Thompson e Dennis Rich criaram um sistema operacional mais simples e eficiente para o computador PD-7. Aqui encontram umas curiosidades e uns fatos. O nome Unix foi um trocadilho com Multics, foco em simplicidade, eficiência, inicialmente escrito em assembly, uma programação. Em 1971 teve Unix First Edition. A primeira edição do Unix foi lançado internamente na Bell Labs, rodando em um computador BDP-11. Incluía um editor de texto, assembler e shell de documentos, tinha apenas 16 KB de memória e suportava dois usuários simultâneos. Em 1973 foi o Unix reescrito em C. Dennis Rich desenvolveu uma linguagem C e, junto com Ken Thompson, reescreveu o Unix nesta linguagem, tornando-o portável para diferentes plataformas. A primeira vez que um sistema operacional foi escrito em uma linguagem de alto nível permitiu que o Unix fosse facilmente portado para diferentes computadores e estabeleceu o C como uma linguagem importante para o desenvolvimento de sistemas. Em 1975, Unix Sixth Edition. A sexta edição do Unix, também conhecida como V6, foi a primeira versão amplamente distribuída fora da Bell Labs, distribuída para universidades com fins educacionais, incluía o editor de texto e o e-compilador C. Documentação incluía o famoso Linus Commentary on Unix Sixth Edition. BSD Unix. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, lançou sua própria versão do Unix, conhecida como BSD, Berkeley Software Distribution, desenvolvido por Bill Joy e outros estudantes de Berkeley. Introduziu o editor de texto VI. Implementou a pilha TCP/IP, que se tornaria a base da internet. Unix 7 Edition. A sétima edição do Unix introduziu muitas ferramentas e utilitários que se tornavam padrões no sistema Unix. Introduziu a Shellborn, incluiu as ferramentas AWK, Make e SED, adicionou suporte para pipes e redirecionamento de E/S. Sun-OS. A Sun Microsystems lançou Sun-OS, uma versão do Unix baseada no BSD para suas estações de trabalho, baseado no BSD 4.1, otimizado para as estações de trabalho Sun, inclui o sistema de janelas SunView. Unix System V. AT e ET lançou o Unix System V, uma versão comercial do Unix que se tornaria uma das principais linhas de desenvolvimento do sistema. A primeira versão comercial amplamente distribuída do Unix introduziu várias ferramentas e utilitários que se tornaram padrão e estabeleceu muitas das convenções dos sistemas que persistem até hoje. X-Window System. O MIT desenvolveu o X-Windows System, um sistema de janelas em que redes se tornariam o padrão para interfaces gráficas em sistemas Unix, baseado no modelo cliente-servidor, permitia executar aplicações gráficas remotamente, adotado pela maioria das variantes Unix. X. A IBM lançou o X, Advanced Interactive Executive, sua própria versão do Unix para seus computadores, baseada no sistema V, com elementos do BSD otimizados para o hardware IBM, incluía o sistema de gerenciamento do volume lógico. Padrão POPs. O IEE desenvolveu o padrão POPs, Portable Operating System Interface, que definia uma interface padrão para sistemas operacionais. Definiu interfaces de programas padrão, permitiu a portabilidade de aplicativo entre diferentes sistemas Unix, tornou-se padrão internacional e do ISO/IEC 9945.
SystemV Release 4. A AT&T e a Sun Microsystems colaboraram para criar o SystemV Release 4. Unificou variantes do Unix, combinava características do SystemV, BSD e Xenix. Incluiu o X-Window System como interface gráfica padrão. Introduziu o sistema de arquivos UFS, Unix File System. Solaris. A Sun Microsystems renomeou o seu Sun OS para Solaris, baseado no SystemV Release 4. Incluiu um ambiente desktop Open Windows, adicionou suporte para multiprocessamento simétrico e introduziu o sistema de arquivos EFS nas versões posteriores. FreeBSD 2.0. O FreeBSD 2.0 foi lançado como sistema operacional Unix-like de código aberto no BSD, derivado do BSD 4.4 Lite, focado em desempenho e estabilidade, usando em muitos servidores de internet. The Open Group. O X-Open Company e Open Software Foundation se fundiram para formar o The Open Group, que adquiriu a marca registrada Unix da Novell, estabeleceu especificações Unix Specification, criou o processo de certificação Unix, tornou-se guardião oficial da marca Unix. MakeOS X. A Apple lançou o MakeOS X, um sistema operacional baseado no Darwin que, por sua vez, era derivado do BSD Unix, baseado no Darwin, um sistema operacional de código aberto, kernel XNU, combinação de Mac e FreeBSD, certificado como sistema Unix. Open Solaris. A Sun Microsystems lançou o Open Solaris, uma versão de código aberto de Solaris, baseada no código-fonte do Solaris, inclui o sistema de arquivos ZFS, descontinuado após a aquisição do Sun pela Oracle. macOS High Sierra. A Apple lançou o macOS High Sierra, que introduziu a Apple File System, a PFS, um novo sistema de arquivos bordados para seu sistema Unix, sistema de arquivos otimizado para SSDs, suporte para criptografia nativa, snapshots e clonagem eficiente de arquivos, e o Unix na atualidade. O Unix continua influenciando sistemas operacionais modernos e mantém presença em servidores, supercomputadores e dispositivos de consumo. A macOS e a iOS são sistemas operacionais Unix. Variantes comerciais como AIX e HP-UX ainda são usadas em ambientes corporativos. A filosofia Unix, fazer uma coisa e fazer bem, continua influenciando o design da software. A evolução do macOS. O sistema software, o início da revolução. O primeiro Macintosh foi lançado como um sistema software, introduzindo uma interface gráfica revolucionária em uma época dominada por linhas de comando. Características principais: interface gráfica como janelas e ícones, controle por mouse, metáfora do desktop, fontes proporcionais. Apesar da inovação visual, o sistema tinha limitações técnicas, importantes como a ausência de multitarefa e a falta de memória. macOS consideração da marca. Em 1997, o sistema foi oficialmente renomeado para macOS, marcando uma nova fase para a Apple após o retorno de Steve Jobs à empresa. O sistema evoluiu até macOS 9 em 1999, a última versão da linha Classic, oferecendo melhorias em conectividade, suportes de múltiplos usuários, recursos multimídia avançado e interface refinada. No entanto, as limitadas técnicas em base original ainda persistiam, levando a Apple a buscar uma solução mais robusta. macOS X, a revolução Unix. Após a aquisição da Next, a Apple lançou o macOS X, baseado no Unix, apresentando uma completa reinvenção do sistema operacional. Principais inovações: núcleo XNU, combinação de kernel Mac com BSD, a interface Aqua com efeitos visuais avançados, multitarefa preventiva real, proteção de memória, estabilidade e segurança superiores. O macOS X mantinha uma compatibilidade com aplicativos antigos através do ambiente Classic, facilitando a transição para os usuários. Os X, integração com o ecossistema. A Apple simplificou o nome OS X para iniciar uma fase de maior integração com os iOS, sistema do iPhone e o iPad. Recursos de integração introduzidos: AirDrop para compartilhamento fácil, mensagens sincronizadas entre os dispositivos, Handoff para quantidade de tarefas, iCloud para armazenamento e sincronização, App Store para Mac. Esta etapa representou a consolidação de uma plataforma madura, intuitiva e com foco em produtividade e experiência contínua entre dispositivos. macOS Sierra. Com o lançamento do macOS Sierra, a Apple reformulou novamente o nome, adotando a nomenclatura macOS para padronizá-lo como um sistema das empresas. Avanços importantes desse período: integração na Siri no Mac, Apple Pay no Safari, desbloqueio automático com Apple Watch, melhorias em segurança e privacidade. Em 2019, macOS Catalina eliminou o suporte de aplicativos 32 bits, marcando uma transição importante para a plataforma. Em 2020, o macOS Big Sur rende-se Apple Silicon. O macOS Big Sur representou uma renovação completa no visual do sistema e foi a primeira versão compatível com chips Apple Silicon.
Principais inovações: a interface redesenhada com inspiração no iOS, centro de controle renovado, suporte nativo para apps de iOS e iPad, otimização para chips, melhoria significativa de desempenho. Essa versão marcou o início da transição dos processadores Intel para chips Apple Silicon baseados na arquitetura ARM. O macOS Monterey aprimorou a integração entre dispositivos Apple e trouxe novos recursos de produtividade. Destaque dessa versão: Universal Control para controlar iPad Mac com um único teclado e mouse, shortcuts para automação de tarefas, AirPlay para Mac, modo foco para melhor concentração, FaceTime melhorando com SharePlay. Essa versão constituiu transição para Apple Silicon com versões do chip Mac M11. macOS Ventura, multitarefa avançado. macOS Ventura trouxe melhorias significativas na organização de janelas e na produtividade. Principais recursos: Station Manager para a organização de janelas, Continue Camera para usar com o iPhone como webcam, Passkeys para autenticação sem senha, melhorias no meio, Safari e mensagens, otimização para chip M1 Pro, Max e Ultra. macOS Sonoma, personalização e desempenho. Destaques dessa versão: widgets interativos na área de trabalho, modo de jogo para melhorar o desempenho, proteção de privacidade avançada, videoconferência aprimorada, otimização para chips M2 e M3. O futuro da inteligência artificial e além. O futuro do macOS promete integrar recursos avançados de inteligência artificial para continuar a evolução da plataforma. Integração profunda da IA em todos os sistemas, experiências de realidade aumentada, maior convergência entre o iOS e macOS, chips apps ainda são mais poderosos, recursos de acessibilidade e avançados. A Apple continua a evoluir seu sistema operacional, mantendo foco em design, segurança e integração perfeita com seu ecossistema. Em 1985, o Windows 1.0 tinha as características principais como a interface gráfica simples sobre o MS-DOS, janelas que podiam ser empilhadas, não sobrepostas, suporte limitado ao mouse, multitarefas cooperativas restrita, incluía aplicativos como calculadora, calendário, bloco de notas e o Paint. Em 1990, o Windows 3.0 tinha a interface gráfica melhorada com ícones coloridos, gerenciamento de memórias mais eficiente, modo protegido 386, gerenciador de programas e gerenciador de arquivos, suporte a fontes TrueType, jogos como Solitário e Paciência. Em 1995, a revolução da interface, introdução do menu ao iniciar e da barra de tarefas, interface gráfica mais integrada e intuitiva, suporte ao nome longos de arquivos, plug and play para detectação de hardware, Internet Explorer incluído a partir da versão OSR 2. Em 1998 a 2000, Windows 98 e MI, a era da internet, tinha como características principais a integração profunda com o Internet Explorer, suporte aprimorado a USB IEEE 1394, Windows Media Player e outros recursos multimídia, assistente de atualização do Windows, sistema de restauração do sistema. A 1993 a 2000, Windows NT e 2000, kernel completamente novo, não baseado no MS-DOS, arquitetura de 32 bytes com foco em segurança e estabilidade, suporte a sistemas multiprocessados, sistema de arquivos NFTs, Active Directory no Windows 2000. Windows XP tinha como o sucesso, a revolução que ele fez foi a interface visual Luna, colorida e amigável, excelente compatibilidade com hardware e software, estabilidade e desempenho superiores, recursos avançados de rede e multimídia, suporte a múltiplos usuários. Em 2007, o Windows Vista tinha como características e desafios a interface aérea com efeitos de transparência e animações 3D, controle de conta de usuário para segurança, Windows Search, indexação de arquivos, requisitos de hardware elevados e problemas com compatibilidade com softwares e drives. O Windows 7 em 2009 tinha a interface aérea aprimorada e mais eficiente, barra de tarefas redesenhada com jump lists, recursos de gerenciamento de janelas aéreo, snap e shaker, melhor desempenho com hardware mais modestos e UI menos intrusivo. Em 2012, o Windows 8 tinha as principais mudanças e controvérsias: a interface Metro, depois renomeada para Modern UI, substituindo o menu iniciar por uma tela inicial de blocos, Windows Stores para aplicativos, otimização para tablets e dispositivos touch, experiência fragmentada entre interface e desktop moderno. Em 2015, o Windows 10
tinha características inovadoras como menu iniciar híbrido, elementos clássicos mais blocos, assistente virtual Cortana, navegador Microsoft Edge, múltiplas áreas de trabalho virtuais e um modelo Windows como serviço com atualizações contínuas. Em 2011 teve o Windows 11, com o menu iniciar centralizado e simplificado, cantos arredondados e design mais consistentes, widgets e notificações redesenhadas, melhor suporte para múltiplos monitores, integração com Microsoft Teams e suporte e aplicativos Android via Amazon e App Store. E o próximo capítulo do Windows seria possíveis direções, maior integração da IA e todo o sistema Copilot, experiências de computação em nuvem Windows 365, convergência entre dispositivos e plataformas e foco em segurança e privacidade, experiências imersivas. A história do Linux. O nascimento do Linux em 1979. Após o cancelamento do projeto Music, Ken Thompson e Dan Rich desenvolveram um sistema operacional mais simples e eficiente para o computador PDP-7 nos laboratórios Bell de AT&T. O nome Linux foi trocadilho. Isso aqui foi o que a gente ouviu na própria história do Unix, que é que o Unix ele foi um grande contribuidor para o Linux e para outros sistemas operacionais também. Essa parte aqui continua contando a história do Unix, que foi até 1973, e o projeto GNU. Richard Stallman anuncia o projeto GNU. GNU Not Unix, com o objetivo de criar um sistema operacional completamente livre, compatível com Unix. Fundação do Free Software Foundation SF em 1985, desenvolvimento de ferramentas essenciais Compilations e editor de Emacs, criação de licenças GPL, General Public License, estabeleceu as 4 liberdades de software livre: estudar, usar, distribuir e modificar. Minix. Andrew Autonomy desenvolve o Minix, um sistema operacional tipo Unix simplificado para fins educacionais com computadores pessoais. Código-fonte disponível para estudo, Macs com licenças restritivas, projetado para ensinar conceitos de sistemas operacionais, arquitetura de microkernel. Inspirou diretamente Linus Torvalds na criação do Linux. Linux Kernel 0.01. Linus Torvalds, um estudante finlandês de 21 anos, anuncia em um grupo de discussão da Usenet que estava trabalhando em um sistema operacional como hobby. Lança a versão 0.01 do kernel Linux. Mensagem original: estou criando um sistema operacional gratuito, apenas um hobby, não será grande e profissional como o GNU. Inicialmente desenvolvido para computadores com processadores Intel 80386, apenas 10.000 linhas de códigos, inspirado no Minix, mais como um design kernel monolítico. Linux sobre GPL. Linus Torvalds muda a licença do Linux da original, que proibia o uso comercial, para GNU GPL, garantindo que software livre. Permitiu a combinação do kernel Linux com as ferramentas GNU. Criou o sistema operacional completo GNU/Linux, garantiu que todas as modificações do código também seriam livres e estabeleceu as bases para o desenvolvimento colaborativo em larga escala. As primeiras distribuições. Surgem as primeiras distribuições Linux organizadas, que combinavam com o kernel ferramentas GNU, outros softwares em pacotes completos fáceis de instalar. Slackware, Debian, SLS e as distribuidoras facilitam a adoção do Linux por usuários não técnicos. Linux Kernel 1.0. Lançamento da versão 1.0 do kernel Linux, marcando a primeira versão considerada estável e pronta para uso. Suporte a sistema de arquivos múltiplos, compatibilidade com redes TCP/IP, suporte a dispositivos de som e CD-ROM, aproximadamente 166.000 linhas de código, a adoção do mascote Tux, o Pinguim, em 1996. Red Hat Linux. Red Hat Inc. lança o Red Hat Linux, uma das principais distribuidoras com foco comercial e suporte empresarial. Introduziu o sistema de pacote RPM, Red Hat Package Manager. Estabeleceu um modelo de negócio baseado em serviços e suportes. Ajudou a legitimar o Linux como uma opção para empresas, mais tarde evoluída para o Red Hat Enterprise Linux. KDE. Matthias Eitri inicia o projeto KDE, K-Desktop Environment. Há um ambiente desktop completo e moderno para sistemas Linux, baseado na biblioteca Qt. O objetivo de criar uma interface gráfica amigável e consistente. Inspirou a criação do GNOME em 1997 devido a questões de licenciamento do Qt, ajudou a tornar o Linux mais acessível para usuários comuns. Linux Kernel 2.0. O kernel Linux introduziu o suporte a sistemas multiprocessadores e melhora significativo o suporte a redes.
suporte a múltiplos processadores, melhorias no sistema e arquivos por gerenciamento de memória, suporte a módulos carregáveis, mais de 1 milhão de linhas de códigos. Empresas como IBM e Oracle começam a dar suporte ao Linux. A adoção empresarial. Grandes empresas da tecnologia começaram a oferecer suporte oficial ao Linux, marcando sua entrada no mundo do corporativo. Dell começa a vender servidores com o Red Hat Linux pré-instalado. IBM anuncia investimento de $1 bilhão em Linux. HP oferece suporte técnico ao Linux. As ações da empresa relacionada ao Linux disparam na bolsa. VA Linux tem a maior valorização da IPO da história até então. Linux Kernel 2.4. O kernel Linux 2.4 traz melhorias significativas ao suporte a hardware e estabilidade para servidores. Suporte USB, plug and play, sistema de arquivos ext3 com journaling, melhor suporte a dispositivos SCSI e RAID, suporte a sistemas com até 64 GB de RAM, firewall Netflare e Hypotabs integrado. Ubuntu Linux, o Mark Shuttleworth muda a Canonical e lança o Ubuntu, uma distribuição Linux focada na facilidade e a experiência do usuário. Baseado no Debian, com ciclo de lançamentos regulares, slogan Linux for Human Beings, o envio gratuito de CDs e instalações pelo mundo todo, foco em desktop, facilidade de uso e ajudou a popularizar o Linux entre usuários comuns. O Linux Kernel 2.6 traz melhorias significativas em escalabilidade, o desempenho e o suporte a dispositivos móveis, novo escalanador de processos, suporte a NUMA, melhor suporte a dispositivos móveis e economia de energia, sistema de arquivo ext4, introduziu o Dev para gerenciamento dinâmico de dispositivos. O Android. Google anunciou o Android, um sistema operacional nível baseado no kernel Linux e a forma de Open Source Alliance. Baseado no kernel Linux modificado, inicialmente desenvolvido pelo Android Inc., adquirido pelo Google em 2005, o primeiro smartphone expandiu o alcance do Linux para bilhões de dispositivos, tornou-se o sistema operacional mais usado no mundo. Mais pra frente vamos fazer a história do Android também, porque se você reparar, a gente citou a história do Linux, que refletiu no Linux, que reflete no Android, que dá para interligar que todos os sistemas operacionais, todas essas partes de programação, todas estão interligadas, que cada uma ajuda e contribui uma para a outra. As antigas ajudam até hoje nas novas. Domínio em supercomputadores. Linux passa a ser usado em mais de 90% dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo, segundo a lista Top 500. A escalabilidade e flexibilidade do Linux se tornam ideal para HPC, baixo custo e comparado a sistemas proprietários, capacidade de personalização para cargas de trabalho específicas. Em 2017, o Linux atingiria 100% dos supercomputadores do Top 500. Linux Kernel 3.0. Linus Torvalds lança o kernel Linux 3.0, marcando principalmente uma mudança no esquema do versionamento após 20 anos do projeto. Não trouxe grandes mudanças técnicas, melhor suporte à virtualização e sistema de arquivos, mais de 15 milhões de linhas de códigos, mais de 1.300 desenvolvedores contribuindo. Empresas como Red Hat, Intel e IBM e Google entre os principais contribuidores. Docker. Docker é lançado e popularizado o uso de containers Linux e revolucionou o desenvolvimento e implantação de software. Baseado em tecnologia do kernel Linux, simplificou o empacotamento e distribuição de aplicativos. O Linux Kernel 4.0. O Linux Kernel 4.0 introduziu o recurso de Leaving Patching, permitindo a aplicação de pads de segurança sem reiniciar o sistema. Leaving Patch para atualizações sem reinicialização, melhorias no suporte de sistemas de arquivos, melhor suporte à virtualização, mais de 19 milhões de linhas de código, mais de 4 mil desenvolvedores contribuindo. Microsoft e o Linux. A Microsoft intensifica seu relacionamento com o Linux, lançando o Windows Subsystem for Linux, WSL, tornando membro Platinum do Linux Foundation. O kernel Linux 5.0 é lançado para melhorias de suporte hardware gráfico, segurança e sistema de arquivos. A partir daqui, só foram atualizando, melhorando, sempre como Linux Kernel 5.0, 5.10, que foi uma melhoria dele, lançado como suporte estendido por 6 anos, fazendo melhorias significativas para sistemas embarcados e servidores. E por final, o Linux Kernel 6.0. O kernel Linux continua evoluindo com foco em segurança, suporte hardware moderno e adaptação em nuvem. Melhor suporte a processamentos ARM e RISC-V, foco em segurança e mitigação de vulnerabilidades, otimização para computadores em nuvens e containers, suporte a tecnologias emergentes como a IA
e a computação quânticas, e o Linux domina servidores nuvens, supercomputadores e dispositivos móveis. A história do Android. A fundação dele, em outubro de 2003, Andy Rubin, Rick Miner e Nick Sears e Chris White fundaram a Android Inc. com o objetivo inicial de criar um sistema operacional para câmeras digitais. Rapidamente, a equipe percebeu que o mercado de smartphones oferecia mais oportunidades e redirecionou o projeto. Em agosto de 2005, o Google adquiriu a Android Inc., vendo que o potencial ao sistema móvel aberto e flexível. Open Handset Alliance. Em 5 de novembro de 2007, o Google anunciou a formação da Open, um consórcio de empresas de tecnologia incluindo fabricantes como Samsung, HTC, Sony e operadores como T-Mobile. O objetivo era desenvolver padrões abertos para dispositivos móveis como o Android Inc. como seu objetivo principal. Nesse mesmo dia, o Android foi revelado principalmente como uma plataforma móvel baseada em Linux projetada para ser completa, aberta e gratuita. Em 23 de setembro de 2008, o HTC Dream, também conhecido como T-Mobile G1, foi lançado como o primeiro smartphone do Android. O dispositivo tinha um teclado físico deslizante trackball para navegação e uma tela sensível, ao toque de 3.2 polegadas. O Android 1.0 já incluía aplicativos como Gmail, Google Maps, YouTube e Android Market. Em abril de 2009, o Android 1.5 introduziu o teclado virtual na tela, widgets para tela inicial, suporte de gravação e reprodução de vídeos. Em setembro de 2009, o Android 1.6 trouxe suporte para diferentes tamanhos e resolução de tela, melhorando a pesquisa por voz e Android Market. Essas versões marcaram o início da tradição de nomear versões do Android com nomes de doces em ordem alfabética. Em maio de 2010, o Android 2.2 Froio trouxe melhorias significativas de desempenho como o computador GT, suporte para hotspot, Wi-Fi e instalação de aplicativo no cartão SD. Em dezembro de 2010, o Android 2.3 introduziu uma interface de usuário refinada, suporte para NFC, uma nova interface de teclado e melhorias para desenvolvedores de jogos. Gingerbread foi uma das versões mais duradouras do Android, permanecendo em muitos dispositivos por anos. Em fevereiro de 2011, o Android 3.0 foi lançado exclusivamente para tablets com uma interface totalmente redesenhada e otimizada para telas maiores. Em outubro de 2011, o Android 4.0 unificou o sistema para smartphones e tablets com um design rolo, introduzindo desbloqueio facial, botões virtuais na tela e multitarefa aprimorados. O Ice Cream Sandwich representou uma grande evolução visual e funcional para o Android. Em julho de 2012 e julho de 2013, o Android lançou 3 versões, focando em melhorar a experiência do usuário. Trouxe animações mais fluidas e responsivas, com taxa de atualização de 60 fps. Outras melhorias incluíram o Google Now, notificações expansíveis, múltiplos usuários em tablet e OpenGLSE 3.0 para gráficos avançados. Em outubro de 2013, o Android 4.4 foi otimizado para funcionar em dispositivos com apenas 512 MB de RAM, ampliando o alcance de sistemas para aparelhos de entrada. Em novembro de 2014, o Android 5.0 revolucionou o design com material design, trazendo uma linguagem visual mais consistente com animações, sombras e cores vibrantes. O Lollipop também introduziu o Android Runtime em substituição a Dalvik, melhorando o desempenho dos aplicativos. Em outubro de 2015, o Android 6.0 introduziu o sistema de permissões granulares, permitindo ao usuário controlar quais recursos dos aplicativos poderiam acessar. O modo 12 para economia de bateria e o suporte nativo impressão digital também foram adicionados. Em agosto de 2016, o Android 7.0 trouxe o modo de tela dividida, notificações agrupadas e a capacidade de responder diretamente a notificações. Em agosto de 2017, o Android 8.0 trouxe o Projet Treble, que separou o framework de Android Drive específico do hardware, facilitando atualizações mais rápidas. Outras melhorias incluíram canais de notificações, ícones adaptáveis e limites para aplicativos em segundo plano. Em agosto de 2018, o Android 9.0 introduziu navegações por gestos e recursos de bem-estar digital, adaptação de bateria com IA para otimizar o consumo de energia. O Android 10, 11 e 12 em setembro de 2019. O Android 10 abandonou nomes doces e trouxe o modo escuro em todo o sistema, controle de privacidade e aprimorando a navegação por gestos completos. Em setembro de 2020, o Android 11 reorganizou as notificações em categorias conversas, alertas e silenciosos, adicionou gravação de tela nativa e controle de dispositivos inteligentes de menor de energia. Em outubro de 2021, o Android 12 introduziu o material IU, permitindo personificação de cores baseada no papel de parede, além de melhorias significativas em privacidade e segurança. Em agosto de 2022, o Android 13 refinou o material IU com mais opções de cores e temas, melhorou a privacidade com permissões de notificações e seletor de fotos e vídeos mais seguro.
Em outubro de 2023, o Android 14 trouxe melhorias para elas, grandes e dobráveis otimização de bateria, suporte para frontes não lineares e recursos de estabilidade aprimorados. O Android continua evoluindo para atender a necessidade do ecossistema, diversificando dispositivos desde smartphones básicos até dobráveis de última geração. Bom, explicando o que é o kernel, ele é um componente central de um sistema operacional atuando como um intermediário entre o hardware e aplicativos. Ele gerencia recursos como memória, processos, dispositivos, sistema de arquivos e segurança. Em 1967, teve o nascimento do conceito. O termo kernel começou a ser usado formalmente durante o desenvolvimento do sistema Multics no MIT. Esse projeto pioneiro estabeleceu muitos dos conceitos fundamentais que definem os kernel modernos. O espaço de kernel versus espaço de usuário. Uma das características mais importantes de qualquer kernel moderno é a separação entre o espaço de kernel, kernel space, e o espaço de usuário, user space. Essa divisão é fundamental para a segurança e a estabilidade do sistema. Funções principais do kernel. O kernel desempenha várias funções críticas que permitem o funcionamento do sistema operacional. Gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de dispositivos, sistema de arquivos e a comunicação entre os processos. Unix, o primeiro kernel monolítico. Ken Thompson e Dennis Rich desenvolveram o Unix no Bell Labs como uma alternativa mais simples ao Multics. O kernel do Unix foi projetado como um sistema monolítico, onde todas as funções do sistema operacional são executadas em um único espaço de memória privilegioso. O Linux, o kernel monolítico moderno. Linus Torvalds criou o Linux como um kernel monolítico inspirado do Unix. Apesar de ser monolítico, o Linux introduziu o conceito de módulos carregáveis, permitindo que partes do kernel sejam carregadas e descarregadas dinamicamente conforme necessária. Conceito de microkernel. O conceito de microkernel surgiu como uma resposta a limitações de kernels monolíticos. Em um microkernel, apenas as funções mais essenciais são mantidas no espaço do kernel, como gerenciamento de base de memória, comunicação entre processos e o escalonamento do CPU. Mac, o primeiro microkernel. Desenvolvido na Carnegie Mellon University, o Mac foi o primeiro microkernel amplamente reconhecido. Ele foi projetado para substituir o kernel do Unix com uma arquitetura mais modular e flexível. O conceito de kernel híbrido. Os kernels híbridos surgiram como uma solução pragmática, combinando elementos dos kernels monolíticos e microkernels. Eles mantêm os componentes críticos no espaço do kernel para o desempenho, mas modularizam outros serviços. Windows NT Kernel foi desenvolvido pela Microsoft como uma base para sistemas operacionais empresariais. Ele adota uma arquitetura híbrida com um núcleo executivo que opera no modo kernel e subsistemas de um ambiente que opera no modo usuário. XNU, o kernel do macOS. Is Not Linux, o que significa a sigla. É o kernel usado no macOS e iOS, outros sistemas operacionais da Apple. Ele é um kernel híbrido que combina componentes do Mac microkernel com elementos do BSD monolítico. O Android e o kernel Linux. O Android desenvolvido pela Google é construído sobre uma versão modificada do kernel Linux. Essa escolha permitiu que o Android aproveitasse a estabilidade e a segurança da flexibilidade do Unix, adaptando para necessidades específicas de dispositivos móveis. Tendências modernas em kernels. Os kernels modernos estão evoluindo para atender às demandas da computação contemporânea, incluindo virtualização nativa, segurança avançada, computação em nuvem, tempo real e eficiência energética. Explicando processos e os threads. Essa aqui seria a diferença deles. Comunicação entre processos requer mecanismos especiais e threads compartilham recursos de processos. Características dos processos: isolamento completo de memória, maior segurança e estabilidade, mais pesado para criar e alternar, comunicação mais complexa, falhas não afetam os processos. Características dos threads: compartilham memórias e recursos, mais leves e rápidos para criar, comunicação simples e eficiente, requer sincronização cuidadosa e falhas podem afetar todo o processo. O processo é uma instância de um programa e uma execução. Ele contém um código de programa e seus dados estão atual recursos alocados pelo sistema operacional. O que é um thread? O thread é a menor unidade da execução dentro de um processo, é uma sequência de instruções que podem ser agendadas e executadas pelo sistema operacional de forma independente. Concorrência e paralelismo são conceitos relacionados mais distintos que são fundamentais para entender como processos e threads funcionam em sistemas modernos. Primeiros sistemas operacionais em lote. Os primeiros sistemas operacionais tinham o conceito de processo como conhecemos hoje. Eles aprovam em memória de processo, em lote, batch, onde um programa era carregado e executado completamente antes que o próximo pudesse começar. Multiprogramação e nascimento dos processos.
permitiu ter vários programas carregados na memória ao mesmo tempo. Quando um programa estava esperando por uma operação, o processador podia alternar para outro programa, melhorando significativamente a utilização dos recursos. Unix e um modelo de processo moderno. Unix, desenvolvido na Bell Labs no início dos anos 1970, estabeleceu um modelo de processo que ainda é usado nos sistemas operacionais modernos. Ele introduziu o conceito de hierarquia de processo e o chamado sistema fork. Surgimento dos threads. À medida que os computadores se tornavam mais poderosos e as aplicações mais complexas, surgiu a necessidade de uma forma mais leve de concorrência do que o processo completo. Isso levou ao desenvolvimento dos threads. Ciclo da vida de um processo. Um processo pode ter vários estados durante seu ciclo de vida, desde sua criação até seu término. O sistema operacional gerencia essas transições de estados para coordenar a execução de múltiplos processos. Comunicação entre processos. Comunicação dos processos tem espaço de memória isolados e eles precisam ter mecanismos especiais para trocar informações. A comunicação entre processos fornece esses mecanismos. Escalonamento de processo. O escalonamento de processo é a função do sistema operacional que decide qual processo deve ser executado em um determinado momento. Diferentes algoritmos de escalonamento são usados dependendo dos objetivos dos sistemas. Modelo de threading. Existem diferentes modelos para implementar threads em um sistema operacional, cada um com sua vantagem e desvantagem. Os três principais modelos são threads de usuário, threads de kernel e modelos híbridos. Bom, falando sobre a multiprogramação e a multitarefa, os conceitos fundamentais. Com o avanço da tecnologia, tornou-se necessário criar uma forma de uso do turno processador mais eficiente e permitir que os usuários realizem múltiplas atividades em um mesmo sistema. Aqui foi mais uma parte sobre interação mesmo, uma parte mais visual, que mostra, a CPU no meio e o processo 1, o processo 2, o processo 3, o processo simultaneamente. Multiprogramação, multitarefa, sendo todos ou em em segundo plano, ou você usando ele no momento. Então, a multiprogramação, técnica que permite manter vários programas carregados na memória simultaneamente, alternando entre eles quando ocorrem operações de entrada barra saída, eficiência da CPU 85%. Multitarefa, técnica que permite a execução aparentemente simultânea de vários processos através do compartilhamento de processador, experiência do usuário 90%. Espero estejam diretamente relacionadas a muitas vezes confundidas. Multiprogramação e multitarefa possuem objetivos distintos e atuam em níveis diferentes do funcionamento dos sistemas operacionais. Tipos de sistemas operacionais: sistemas monousuário e multiusuário. Monousuário, projetado para atender apenas um usuário por vez, como um acesso exclusivo. Exemplos incluem MS-DOS e versões antigas do Windows. Multiusuário, permite que vários usuários acessem e utilizem o sistema simultaneamente, com controle e segurança para cada sessão. Sistemas baseados em Unix, como Linux, são exemplos típicos. Sistema monotarefa e multitarefa. Monotarefa permite que apenas um programa de rede cada vez para executar outro programa. Um primeiro deve ser encerrado, comum em computadores antigos. Multitarefa possibilita que vários programas rodem ao mesmo tempo, alternando o uso do processador. Podem ser preventivo, controlado pela SO, sistema operacional, ou cooperativo, controlado pelos programas. Sistemas em tempo real rígido. Garantem que tarefas críticas sejam executadas dentro do prazo rígidos, onde atrasos podem causar falhas graves usados em controle de voo, sistemas médicos e automoção industrial. Atrasos são indesejáveis, mas não são catastróficos, comum em aplicações multimídia, jogos e sistemas de telecomunicações. Em sistemas distribuídos, múltiplos computadores independentes trabalham juntos, conectados por uma rede, para realizar tarefas corporativas. O sistema operacional distribuído gerencia os recursos desses computadores, apresentando ao usuário uma visão integrada. Aplicações incluem cloud computing, banco de dados distribuídos e sistemas de arquivos em rede. Exemplos incluem Apache, Redcop, Google Cloud, plataformas e sistemas baseados em microserviços. Sistemas embutidos, destinados a dispositivos com funções específicas e recursos limitados. Os sistemas operacionais embutidos são os otimizados para operar com baixa potência em memória restrita e alta confiabilidade. São encontrados em eletrodomésticos, automóveis, câmeras digitais e smartphones. Sistema de rede. Os sistemas operacionais de rede focam no gerenciamento e na comunicação entre computadores conectados, garantindo que compartilhamento de recursos e segurança acesso remoto. Eles são a base para a infraestrutura da internet e intranets corporativos. Exemplos incluem Windows Server, Novell NetWare e alguns sistemas Unix Linux, configurando funções de rede.
Falando sobre a família de sistemas operacionais, começando pela família Unix, uma das famílias mais influentes na história dos sistemas operacionais, criados no laboratório Bell da AT&T. O Unix introduziu conceitos revolucionários como multitarefa, multiusuário e um sistema de arquivos hierárquico. Sua filosofia de design é baseada em ferramentas simples que fazem uma coisa bem e podem ser combinadas para tarefas complexas. Principais variantes: BSD, AIX, Solaris e HPUX. O Unix influenciou praticamente todos os sistemas operacionais modernos. Sua arquitetura e filosofia são base para Linux, macOS, Android e muitos outros sistemas. A família Windows. O Windows começou com uma interface gráfica para o MS-DOS e evoluiu para um sistema operacional completo, que é conhecido por sua interface amigável, amplo e suporte a hardware e grande base de usuários. Evolução histórica: Windows 1 ao 1.0 ao 3.11, Windows 95, 98 ME, Windows NT 2000 e o XP, Windows Vista 7, 8, 10 e 11. Além das versões para desktop, Microsoft também desenvolveu Windows Server para servidores empresariais e o Windows Phone descontinuado para dispositivos móveis. A família Linux. Criado por Linux Torvalds em 1991, o Linux é tecnicamente parte da família Unix, devido à sua conformidade com padrões POSIX, mas é considerado uma família à parte por seu desenvolvimento comunitário e modelo de código aberto. Principais distribuições: Debian, Red Hat, SUSE e o Arch Linux. O impacto: o Linux é amplamente utilizado em servidores de supercomputadores, dispositivos embarcados e até smartphones Android. Sua natureza é um código aberto e permitiu adaptações para inúmeros dispositivos em caso de uso. Família macOS. O macOS, desenvolvido pela Apple, tem sua origem no sistema Next Step, que por sua vez foi baseado no BSD Unix, lançado inicialmente com macOS X em 2001, combina uma interface gráfica moderna com uma base Unix robusta. A evolução: macOS 10, 10.0, o 10.15, macOS 11+, entre outros, que o macOS tinha uma peculiaridade de colocar nomes de felinos em suas versões e bastante outros também. O macOS é um exclusivo para computadores da Apple, com uma integração estreita em hardware e software, oferece estabilidade, segurança e desempenho, além de uma experiência de usuário consistente com outros produtos Apple, como o iPhone e iPad. Família DOS. O sistema operacional predominante na era dos primeiros computadores pessoais. A família DOS foi predominante na era dos primeiros computadores pessoais. O MS-DOS, desenvolvido pela Microsoft, dominou os anos 1980 e início dos anos 1990, fornecendo uma interface de linha de comando simples. As variantes eram MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS. Embora limitado em multitarefa, o suporte ao hardware moderno e DOS foi a base para sistemas posteriores, como as primeiras versões do Windows. Seu legado persiste em ferramentas de linha de comandos e na compatibilidade retroativa de sistemas modernos. Sistemas em tempo real. Existem várias famílias especializadas em sistemas de tempo real, usados para aplicações industriais, automotivas e médicas. Esses sistemas são projetados para garantir respostas rápidas e previsíveis, essenciais para funcionamento correto de equipamentos críticos. Principais sistemas: VxWorks, QNX, FreeRTOS e RT Linux. Aplicações: sistemas em tempo real são encontrados em controle de tráfego aéreo, sistemas médicos, de suporte à vida, controle industrial, veículos autônomos e muitas outras aplicações, onde falhas podem ter consequências graves. A evolução do sistema de arquivos. A definição básica: um sistema de arquivos é uma estrutura lógica que define como os dados são armazenados, organizando e acessados em dispositivos de armazenamento. É o método que o sistema operacional usa para organizar arquivos no disco. Função principal: gerencia como os dados são armazenados, recuperados, atualizados e organizados. Em dispositivos de armazenamento sem um sistema de arquivos, os dados seriam apenas grande bloco de informações sem estrutura. Componentes essenciais: arquivos, unidades básicas de armazenamento, diretório pastas. Organizam arquivos hierarquicamente metadados. Informações sobre arquivos, nome, tamanho, data, etc. A alocação: como o espaço físico é gerenciado no disco. Aqui seria mais uma interface, como é que funciona. Se a gente ver o nosso documento, seria desse jeito. Seguindo aqui a linha do tempo dele, sobre os arquivos, UNIC, FAT, NFTs, ext2,
falando mais um pouquinho sobre eles, só que eu citei tudo ali na parte de cima. A comparação do sistema de arquivos está aqui. Sistema, FAT32, NFTs, XFAT, XT4, FPS, EFS. Esses são o tamanho máximo de volume, journaling, permissões, sistemas compatíveis e a comparação entre eles. Isso foi uma evolução, a diferença, para que eles servem, a diferença em qual sistema eles funcionam, do que você tem que usar eles. Aqui seria uma linha do tempo sobre a evolução dos aplicativos, utilitários e serviços. Em 1940 a 1950, os primeiros programas de computador eram escritos diretamente em linguagem da máquina. Nessa época não havia distinção clara entre aplicativos, utilitários e serviços. Os programas eram monolíticos e executavam funções específicas para cálculos científicos e militares. Em 1960, surgem os primeiros serviços de sistema com desenvolvimento de sistemas operacionais como Unix. Os serviços começam a surgir como processos em segundo plano que gerenciavam recursos de sistemas. O conceito de daemon no Unix 1969 representa um marco importante para os serviços de sistemas. Crescimento de processo, controle de memória. Os primeiros aplicativos. Em 1960 surgem os primeiros aplicativos de processamento de textos e planilhas eletrônicas, aplicativos como WordStar em 1978 e VisiCalc em 1979. Revolucionaram o computador pessoal, tornando computadores úteis para tarefas cotidianas e escritório. Em 1980, surgem os primeiros utilitários para a manutenção e otimização, como o MCDS, e os primeiros PCs surgiram utilitários como Norton Utilities em 1982, que permitiam aos usuários realizar tarefas de manutenção como recuperação de arquivo e desfragmentação de disco. E em 1990, revolução das GUIs. 1995, populariza as interfaces gráficas e estabelece a distinção clara entre aplicativos, utilitários e serviços. Com o Windows 95, a distinção entre os três tipos de software se tornou mais clara para o usuário comum. O painel de controle reuniu utilitários, enquanto os serviços eram gerenciados em uma área separada. Em 2000, aplicativos web. Surgem aplicativos baseados na web e a computação em nuvem. Com a popularidade da internet, aplicativos começaram a migrar para web serviços como o Gmail em 2004 e o Google Docs em 2006, revolucionaram o conceito de aplicativos que não precisavam mais ser instalados localmente. Em 2010, serviços em nuvem e microserviços transformam a arquitetura de software. Com a popularização da computação em nuvem, os serviços tornaram distribuidores escaláveis, plataformas como a AWS, Amazon Web Services e Azure permitiram que a empresa executasse serviços sem gerenciar a infraestrutura física. Características de serviços modernos: escalabilidade automática, arquitetura de microserviços, containerização, integração contínua de entrega e continuar. Atualidade: convergência tecnológica. A fronteira entre aplicativos e serviços se tornam cada vez mais difusas. Hoje, com a computação ubíqua, inteligência artificial e a internet das coisas, as fronteiras entre os três tipos de software estão cada vez mais difusas. Um assistente virtual como o Alexa é ao mesmo tempo um aplicativo para o usuário e um serviço de execução contínua e utilitário que gerencia dispositivos.